Bom, galerinha, vamos retomando aqui o desenvolvimento do nosso template. Na última aula aí paramos nesse ponto, né? Que eu vou dar uma mudada aqui, né? Que eu vou entrar aqui na... Tava dando uma olhada na documentação aqui do Bootstrap. Por enquanto estamos usando o 4, já tá indo aí. Daqui a pouco já tá tendo 5, né? O que eu queria mostrar para vocês dos acho que componentes, não... images aqui, né? Então vou fazer só uma substituição aqui do que eu estava mexendo. Eu cheguei a colocar no CSS aqui do logo, né? Coloquei aqui a classe imagem, e aqui no CSS eu fiz essa configuraçãozinha. Eu vou tirar ela aqui. Estava dando uma olhada aqui no Bootstrap, e ele tem aqui uma classezinha, né? Não é o 3, o que era o IMG Responsive era no 337. Aqui no 4 é esse MG Fluid, né? Eu acabei aí esquecendo. Então aqui eu posso vir aqui e coloco aqui na classe MG Fluid. Já vai ficar lá legalzinho também, né? Então vou manter assim, tá? Vou deixar desse jeito. E depois, se quiser, eu vou editando, alterando o tamanho, coisas do tipo. A ideia basicamente é só falar sobre a montagem aqui do template no WordPress. Tá? Então aí depois a gente pode ir falando de outras coisas. Pois bem, então aqui, galerinha, tá basicamente feito aqui o início. Eu vou colocar alguma coisa no corpo aqui, né, dentro da minha index aqui. Eu tinha até aquele seja bem-vindo. Vou colocar de volta. Só que eu vou colocar ele de uma outra forma, né? Vou colocar ele de um jeito mais bacaninha. Vou colocar ele aqui, sei lá, como um H3. Vai colocar aqui o seja bem-vindo. E aí eu posso trabalhar com ele também aqui, né? Já que eu estou aqui como no Bootstrap, então eu vou colocar aqui uma call de 12 posições. Na verdade, tem que ter uma... Bom, vamos até voltar um pouquinho aqui, não. Vamos criar uma row e dentro dessa row uma call de 12 posições, né? É mais bonitinho trabalhar assim. E aqui eu vou colocar o meu H2, que na verdade eu já tinha o H3, que já era esse aqui. Não, eu já querendo inventar. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte também, vou aproveitar que eu estou aqui, vou colocar um Jumbotron. Vou colocar esse carinha aqui. No Jumbotron. Vou até dar uma olhadinha aqui na documentação, nos componentes. Vamos dar uma olhada no Jumbotron. Vou colocar desse jeito aqui, ó, um H1, colocar classe display 4 nele. Jumbotron chamou a classe. Isso aí já vai ser bacana. Se for necessário colocar H1, eu altero para H1. Vamos ver como é que vai ficar. Para mim já ficou perfeito. Tá? Então aqui, já coloquei aqui o logo, né? Depois eu posso querer dar uma espaçadinha, né? Posso depois dar uma mexidinha aqui nesse, colocar no meio, sei lá, a gente já pode pensar. E basicamente vai ser fazer um rodapézinho
lá para nossa página, né? Aqui, para reforçar um pouco aqui o coro, vou colocar assim, vou até repetir isso aqui, ó. Só para ter um texto sem jumbotron, com um H2, texto de entrada, sei lá. E aqui colocar um parágrafo com Loren 50. Loren pra caramba, né? Se é um atalho para colocar Loren Y, né? Você coloca o Loren em quantidade de palavras, ele gera esse Loren Y de 50 palavras aqui. Ó, só para dar uma carinha diferente aí pro nosso tema, tá? Para dizer que tem conteúdo. E aí, se eu quiser aproveitar esse gancho e fazer lá um rodapézinho, não tem problema também. Tá? Eu posso. Então é só ir lá embaixo. Vamos lá na. Então, ó, repararam que eu fiz a edição aqui do que é o meio da página, né? No index. Header, onde eu me preocupo aqui com o cabeçalho. Footer é onde eu vou me preocupar com o rodapé. Então aqui está fechando a container. Eu vou colocar o meu rodapé dentro desse espaço. Então eu vou criar o meu rodapézinho aqui, ó. Vou colocar um ponto row. Vou até usar para incentivar vocês a usar o Emmet. Não, o ponto row. Dentro desse row eu vou ter uma call de 12 posições. E dentro dela eu vou ter uma tag P, ó. Ele já não funcionou certinho porque faltou colocar aqui um ponto para o Emmet saber que é um texto. E aqui eu poderia, por exemplo, não, acho que aqui tá legal. Ó. E aqui eu coloco o texto que eu quero, que é site desenvolvido. Aí você pode colocar por quem foi desenvolvido, né? Vou colocar assim, por Josimar Neto. Normalmente você coloca o link, coloca alguma coisinha a mais ali. Tá? Vocês vão reparar que daqui a pouquinho já vai ter textinho aqui. E aí é questão de fazer um CSS para ele. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um textinho chamado rodapé. Eu vou colocar aqui junto com a cor, vou dar um item aqui, rodapé. E aí eu posso editar lá no meu CSS, né? Vou aproveitar aqui também, fazer aqui, ó, ponto rodapé. E aí eu posso escolher, por exemplo, um background. Não, vou colocar aqui o background color. Vou colocar um cinza. Não, um cinza bem clarinho. Posso trocar a cor da letra, né? Vou forçar a letra a ser um preto, sempre é preto aqui. Calma aí, filho. Vou colocar aqui uma largura para ele, que eu vou apontar aqui uma largura de 100%. Vou apontar uma altura. Vou querer dar uma altura, sei lá, de uns 200 pixels, que eu quero. E vou mandar ele alinhar, dar um text align center, só para poder colocar esse textinho aí no meio. Então aqui a gente já pode dar uma olhadinha, atualizou. Já tá lá. Vou dar um margin top só. Opa,
ponto rodapé, fazer um CSzinho bem simples aqui. Vou dar um margin top. Acho que o meu objetivo aqui não é fazer uma aula de CSS, mas sim de WordPress. Mas ele está embutido aqui. Para mim tá bom. Então tem aqui um templatezinho montado de forma bem rápida, bem superficial, tá? Mas já atende aí as minhas necessidades desse momento. Então, galera, basicamente podemos trabalhar desse jeito aqui. Posso depois dar uma mudada aqui, jogar esse, como eu falei, esse texto um pouco mais pro meio e tal, fazer outras coisas. Posso, mas por enquanto vou deixar assim, tá? Agora vamos mexer aqui em alguns outros itens, vamos trabalhar aí com a listagem de posts e tudo mais. Essa aulinha já tem 10 minutinhos, eu vou terminar ela aqui. E vou fazer depois o outro vídeo agora fazendo o controle dos posts, tá bom? A gente vai começar a ver aí alguns outros detalhes. Então vou parar aqui e na próxima aula damos aí continuidade.